tô já. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Começa agora o seu, nosso horário de Brasília comigo, Daniela Lima, e com ela, Renata Agostini. Olá, Dani. Olá a todos os nossos amigos, ouvintes do horário de Brasília. Hoje estamos nós duas, eu e Renata, em missão fora dos estúdios, mas claro, a gente não ia deixar vocês sem o horário de Brasília, então esquece a nossa voz e foca na informação. Pode ficar focado na voz da Renata, porque ela tem esse sotaque carioca bastante charmoso, mas o meu você pode deixar de lado. Renata, vamos começar falando sobre a jogada política mais importante dessa legislatura até aqui, que foi deflagrada pelo Supremo Tribunal Federal, mais especificamente pelo ministro Gilmar Mendes. Ele colocou para deliberação do plenário do Supremo Tribunal Federal, aquela ação que questiona se os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, podem ser reeleitos. Isso vai começar a ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 4 de dezembro e deve terminar até o dia 11 de dezembro. Eu já adianto aqui para quem está nos ouvindo que havia um entendimento na política e no judiciário de que esse caso só iria a julgamento quando houvesse a certeza de uma maioria formada, ou seja, de que pelo menos 6 ministros teriam uma convicção firmada sobre o assunto. Essa convicção existe e a tendência hoje é de que o Supremo libere a reeleição no Congresso Nacional, deixando ali para o Legislativo dizer apenas como é que vai ser regulamentado isso, para atualizar o seu regimento interno. Mas haveria, então, a possibilidade, a partir de dezembro, de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre fazerem campanha pela sua reeleição. Renata, como é que bateu essa notícia no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara, que está bem dividida, entre os partidos que têm um candidato e não é do grupo de Rodrigo Maia? Essa notícia ela chega no momento em que vários pré-candidatos à sucessão de Rodrigo Maia estavam ali concordando em formar um grande bloco, capitaneado por Maia, né, mas para escolher quem seria o nome apoiado por Maia para essa eleição que acontece em fevereiro do ano que vem. Nos últimos dias, houve algumas conversas nesse sentido e essas articulações estavam caminhando. A ideia era que se formasse um grande bloco ali com até 9 partidos, mais os partidos de esquerda, e que o nome de um candidato saísse dali. Hoje você tem 6 pré-candidatos, né? Mas eles haviam concordado de manter o apoio, mesmo se fossem preteridos. Ocorre que essa decisão que se avizinha pode mudar tudo, porque se vier e é o que parece que virá o aval para a reeleição de Maia, a aposta de muitos desses aliados que estavam ali nessas articulações já era que, nesse cenário, Rodrigo Maia se colocaria, então, para sua própria reeleição. É interessante, porque mesmo enquanto a gente estava ali tentando apurar, né, o desenrolar dessas conversas, afinal, quais serão os critérios para que vocês possam escolher entre vocês qual será o candidato? Qual é o partido que vem? Qual é o partido que não vem? Mas vocês estão pressionando então Rodrigo Maia para escolher logo, tem que escolher até tal dia, e sempre era recorrente ouvir que, olha, a gente está aqui conversando, mas eu acho que o candidato mesmo é ele, é por isso que ele está demorando a tomar uma decisão. Isso revela que havia o tempo inteiro uma desconfiança muito grande das reais intenções de Rodrigo Maia com essas negociações, apesar de ele sempre ter pontuado que ele não era candidato. Eu continuo na mesma posição de hoje, eu não vou votar PEC, né? Eu não sou a favor da minha reeleição e não serei candidato à reeleição. Certamente, um dos 512 deputados e deputadas certamente terá o meu apoio. O plano dele era, assim, ter influência na escolha de seu sucessor e formar um bloco capaz de fazer frente ao candidato do governo. Mas, a partir do momento que saiu essa notícia, né, de que o STF vai se julgar e vai julgar agora, vai julgar em breve, todo mundo já ficou claro em sinal de alerta. Um deles me foi muito explícito. Bem,
E se Maia pudesse reeleger e ele de fato quiser esse acordo de todos esses partidos seguirem juntos, ele se mantém? A resposta foi: não é certo, o bloco pode se desfazer. Então a gente entra num cenário de incerteza. Tá aí, então, Renata, é importante a gente pontuar que Rodrigo Maia tem dito até agora que vai errar quem apostar que ele vai disputar a reeleição, porque ele já está lá, ele foi presidente da Câmara primeiro, num mandato tampão. O que é isso? Eduardo Cunha, vamos voltar, gente, busca na memória. O Brasil de 2016, Eduardo Cunha é afastado pelo Supremo Tribunal Federal, depois ele é cassado pelo Supremo Tribunal Federal, e aí Rodrigo Maia entra para terminar aquela legislatura. Então ele conclui ali o que seria o mandato de Cunha, depois que Cunha já estava afastado e depois cassado pelos pares na Câmara. Então tudo bem, esse mandato tampão não vale. Ele disputa a eleição para a presidência da Câmara, se elege. O que acontece depois disso? Acaba a legislatura, né? Ele termina, vira a legislatura, ou seja, você vota de novo, troca toda a Câmara dos Deputados e tal, elege-se de novo Rodrigo Maia presidente da Câmara dos Deputados, e agora ele não poderia mais, porque dentro de uma mesma legislatura você não poderia disputar a reeleição. O Supremo tende a entender que essa norma está superada depois que se liberou a reeleição no Brasil para a presidência da República. Por equivalência, digamos assim, o Congresso também poderia fazer a sua reeleição. Pois muito bem, a grande questão é essa: se Maia, tendo a oportunidade, vai ceder aos encantos de permanecer no poder ou de tentar permanecer no poder, ou se vai de fato tentar construir um nome ali de seu grupo, ser o capitão da própria sucessão, determinando ali a formação desse grande bloco que a Renata falou, arbitrando ali quem teria mais condições de vencer. Do outro lado, o nome que está se firmando é o do deputado Arthur Lira, do PP, o Progressistas de Alagoas. Arthur Lira tem a simpatia do governo e o apoio não explícito, mas ele tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro não está fazendo campanha abertamente para Arthur Lira, mas todo mundo sabe, até as pedras em Brasília sabem, que ele é o candidato do Palácio do Planalto. E Arthur Lira está apostando exatamente nessa confusão, né, Renata? Na possibilidade de esse bloco se desfazer, porque não chegou ali a um acordo entre quem seria esse nome e, se for Rodrigo Maia, despertar a ciumeira dos que até agora caminharam com ele, né? 2 pontos. Primeiro, acho importante a gente explicar, afinal, o que o STF de fato tem que decidir. Dani deu uma pincelada, mas acho importante entrar um pouco mais em detalhe, Dani. Qual é a controvérsia, né? Na verdade, o principal interessado nisso sempre foi Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e a discussão de Rodrigo Maia entrou no bojo, né, desse tema, mas essa articulação lá atrás ela foi empurrada muito por Davi Alcolumbre. Inclusive, por exemplo, a Advocacia Geral da União, né, que se manifestou já quando esse caso estava no STF, ele foi para o STF por uma iniciativa do PTB de Roberto Jefferson, que foi até a corte para, na verdade, né, pedir que não houvesse a permissão para a reeleição, tanto no Senado quanto na Câmara. A AGU então se manifesta dizendo que o entendimento da Advocacia Geral da União é que caberia ao Senado e à Câmara decidirem se uma reeleição, então, no mesmo mandato do presidente seria possível. Mas, Dani, explica um pouco melhor qual é a controvérsia, eu acho que é importante. Claro, vamos lá, olha só. O regimento da Câmara e o regimento do Senado, ele diz o seguinte, que a cada 2 anos a Câmara vai se reunir, os deputados vão se reunir e os senadores vão se reunir para eleger o presidente da casa. E ele diz o seguinte, que é vedada a recondução do presidente da casa, ou seja, a reeleição em uma mesma legislatura. O que é uma legislatura? São esses 4 anos de mandato que você dá para o seu deputado federal e para o seu senador. Na verdade, o senador tem 8, mas você conta ali de 4 em 4, pelo menos 1/3 do Senado precisa ser eleito. Então, são esses 4 anos, de 2018 até 2022. Na verdade, de 2019 até janeiro de 2023, quando chega a nova
legislatura. Pois muito bem, os regimentos proíbem a recondução de um presidente da Câmara ou do Senado em uma mesma legislatura. O PTB foi lá no Supremo e falou: olha, a gente sabe que o senador Davi Alcolumbre está trabalhando com a ideia aí de que ele pode se reeleger, porque, na verdade, o mandato de senador era 8 anos. Começou assim essa história. E o PTB de Roberto Jefferson que tem feito críticas abertas aí a Rodrigo Maia, fez como quem buscava ali colocar uma arapuca para o Democratas, que é o partido de Maia e também o partido de Alcolumbre. Aí acabou criando ali uma possibilidade, abrindo uma brecha para que o Supremo reinterpretasse esses regimentos. Sob a luz do quê, Daniela? Sob a luz de que, em 1990 e bolinha, o então presidente Fernando Henrique Cardoso conseguiu aprovar a emenda constitucional que instituiu a reeleição no Brasil. Quando os regimentos da Câmara e do Senado foram feitos, não existia reeleição. E agora é essa a questão que se coloca. Bom, o Brasil passou a aceitar a reeleição para a presidência da República. Por que é que não pode haver reeleição no Congresso Nacional? E é sobre isso que o Supremo vai se debruçar agora, se à luz da mudança na norma da reeleição, que instituiu a reeleição, o regimento da Câmara e o regimento do Senado, se esses regimentos estariam defasados. Ótimo. O segundo ponto, então, é a gente entender em que pé estavam essas conversas e, de fato, como essa decisão pode mudar todo o jogo. Daniela falou, né? Arthur Lira aposta nisso. Arthur Lira aposta no caos. É isso. Que caos é esse? Bem, o que eles estavam tentando montar? É basicamente uma geringonça brasileira. Vocês lembram da geringonça lá que governa Portugal? É basicamente o que eles queriam fazer aqui, porque a gente tinha Maia com essa interlocução. Não tem, né? Porque a gente não sabe se isso ainda vai para frente, se de fato vai se concretizar. Então, as conversas estão em que pé? Maia tem uma boa interlocução com os partidos da esquerda. A esquerda que sabe que não consegue eleger um presidente, ela tem ali, em números arredondados, uns 150 votos, a depender de quais bancadas de fato vão fechar, mas que as indicações ali são de fato que eles querem seguir em bloco. A esquerda, então, topa vir para apoiar ali, junto com Maia, um nome escolhido. Claro, não é qualquer nome, mas tem, então, essa articulação. 150 votos da esquerda que quer ir em bloco. Junto com isso, quem que Maia queria trazer para esse super bloco, essa jabuticaba ou essa geringonça brasileira? Até 9 partidos, mas os principais, o próprio Democratas, que é o partido do presidente da Câmara, o MDB, o Republicanos, parte do PP e do PL, porque o PP é o partido de Arthur Lira, mas tem aí um deputado, eu já trago aqui todos os nomes desses pré-candidatos, que consegue trazer alguns votos, parte do PL, porque o PL, a maior parte, está com Arthur Lira, mas tem alguns votos ali que tem também um aliado de Maia que diz que conseguiria levar, o PSL, e aí viriam algumas outras siglas que o PSL diz que leva também. Bem, por que essas siglas? A gente tem ali alguns pré-candidatos, ou seja, interessados nesse cargo de indicado por Maia, digamos assim, em ser o candidato desse bloco. Quem são eles? Vamos lá. Luciano Bivar, presidente do PSL, Baleia Rossi, líder do MDB, Aguinaldo Ribeiro, deputado do PP, esse que eu falei há pouco que ia surgir. Marcelo Ramos, que é deputado pelo PL, que também diz que traz alguns votos do PL. E Elmar Nascimento, que é do partido do presidente da Câmara, do Democratas. Juntando tudo, eles acham que eles conseguiriam, se ninguém roesse a corda, chegar até 350 votos. No último encontro que eles tiveram para tratar sobre isso, que foi nessa última semana agora em Brasília, na residência oficial. Na verdade, no mesmo dia eles se encontraram 2 vezes, logo depois do almoço, e depois voltaram para a residência oficial do presidente da Câmara para jantar e ficaram lá algumas horas debatendo. O que ficou acertado ali? Bem, primeiro, todo mundo disse que, independentemente do escolhido, todos seguiriam mantendo o apoio, e aí quem fosse preterido seria acomodado pelo escolhido, né, que eles apostam que então seria eleito, em cargos importantes na casa, em relatorias importantes, num cargo de liderança, enfim, seria prestigiado de alguma forma. O que mais ficou combinado? Que Daniela Lima trouxe essa informação pra gente na CNN, que até o dia 10 de dezembro um nome teria de ser anunciado, que até lá então, uma apuração que a gente fez ali a muitas mãos, né, Dani, Bárbara Baião também participou para trazer esses bastidores, que eles sairiam então atrás de voto, para ir atrás de voto, para ver quem
ia se viabilizar melhor dentro do grupo. Quem ia tirar essas resistências do bloco de esquerda, quantos votos cada um conseguiria trazer do seu partido, portanto, para eles chegarem num nome final. Como o Dani disse, Arthur Lira está apostando que esse grupo no final não vai seguir unido, e ele precisa apostar nisso, porque se isso der certo, se eles conseguirem formar um super bloco com cerca de 350 deputados, eles podem passar por cima de Arthur Lira e seus aliados e também do governo. Eles têm não só votos para eleger o próximo presidente da Câmara, como eles têm votos suficientes para passar, por exemplo, proposta de emenda à Constituição, aspectos, reformas, para fazer basicamente o que eles quiserem. E esse é um problema, sim, um problema não só para Arthur Lira, mas um problema para o Palácio do Planalto. Entra então agora STF em duas frentes. Uma frente que é um problema para esse grupo, porque se dá o aval para Maia, se Maia diante disso resolve concorrer, será que o pessoal não vai ruir a corda? Porque todo mundo concordou em seguir junto, mas um nome sairia desse grupo e não seria Maia. E o STF entra também com uma decisão que complica para o lado de Arthur Lira, né, Dani? Exato, isso é uma questão importante, Renata. Arthur Lira já é réu em um processo no Supremo Tribunal Federal, entrou com um recurso e esse recurso já tem maioria para ser rejeitado. E aí você me pergunta, bom, mas qual é o problema, Daniela? Há um entendimento do Supremo anterior também, a gente precisa voltar um pouquinho para trás para entender. Quando Renan Calheiros era presidente do Senado, houve uma discussão se réu pode ocupar a linha sucessória. E naquela ocasião, o Supremo entendeu que uma pessoa que já é réu não poderia estar na linha sucessória. O que significa isso? Se o presidente Jair Bolsonaro, por algum motivo, tem de se ausentar, assumir o vice, se o vice não pode, assumir o presidente da Câmara. E aí isso pode se tornar um problema, abrir uma discussão ali a respeito da viabilidade de Arthur Lira lá na frente. Nesse momento, as questões estão todas colocadas num plano de, bem, vai todo mundo empurrar para frente e já se sabe que alguma choradeira na justiça vai ter. Entenda o Supremo que a reeleição pode acontecer ou não, está dado que vai ter um questionamento. Inclusive hoje, falando com os ministros do Supremo, Renata, para a gente conversar aqui no nosso podcast, há um entendimento de que vai haver um recurso, a questão não vai se esgotar, porém vai estar resolvida ali quando tiver uma decisão, vale a decisão dada até que ela seja revista, enfim, ou que seja rediscutido. Mas está todo mundo esperando que em algum momento vai ter uma briga, vai ter uma rusga ali, as pessoas vão se levantar contra o entendimento, seja ele qual for. Olha, essa discussão na Câmara, ela é muito importante, mais até do que no Senado, porque no Senado existe um certo consenso ali de que Davi Alcolumbre tem os votos, tem maioria para ser reeleito presidente do Senado, mas na Câmara, porque Rodrigo Maia representa um bloco que se diz independente, né, do governo. Não é oposição, mas é um centrão independente do governo, enquanto Arthur Lira representa uma ala mais alinhada com o governo Jair Bolsonaro. Então isso também interfere nos interesses do Palácio do Planalto. Um exemplo, né, Renata, é uma postagem que Marcelo Ramos fez, já colocando ali entraves diante dessa perspectiva de que o Supremo vai liberar a reeleição, né? Exato. Marcelo Ramos, que lembra que eu acabei de falar, gente, 6 ali pré-candidatos nesse blocão que está sendo articulado por Rodrigo Maia. Então, Marcelo Ramos é do PL e é um desses 6. Ele fez uma postagem no Twitter questionando, então, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que ainda nem chegou, né, mas diante das notícias de que o Supremo pode sim dar aval à reeleição, ele já se antecipou e reagiu. O que isso mostra? Mostra que eles não estão nada felizes com a perspectiva de Rodrigo Maia, apesar de Rodrigo Maia ser aliado e estar ali capitaneando esses esforços, de Rodrigo Maia ser também um candidato. O que Marcelo Ramos diz logo de cara? O STF é o guardião da Constituição Federal. Quando ensaia autorizar ou relativizar a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, contra a vedação literal e expressa do texto constitucional, abre um precedente perigoso para o país e para si. Quero crer que os ministros preservarão suas biografias. Ou seja, não façam isso, é o que Marcelo Ramos está dizendo aqui, porém, ao que parece, não é o que
acontecerá, né, Dani? É isso, Renata, a gente vai seguir acompanhando, fique atento, marque aí na sua folhinha, no seu calendário, se você gosta de política, a partir do dia 4, é importante demais isso que está em discussão. Renata, antes da gente seguir aqui, encerrar, na verdade, vamos falar de pesquisa. Saiu uma leva de pesquisas Datafolha para a corrida eleitoral em algumas das principais capitais, começando aí por São Paulo. Em São Paulo, a última pesquisa Datafolha, divulgada na noite desta quinta-feira, aponta em votos válidos, ou seja, excluindo ali brancos e nulos, Bruno Covas com 54% dos votos válidos e Guilherme Boulos com 46%. Essa diferença já foi muito maior e vem afunilando. A questão aí Renata, é saber se vai dar tempo de encostar mais, mas dá um calor aí, né? Chega animada a corrida eleitoral em São Paulo na reta final. Dá um super calor, porque no início da semana a campanha de Bruno Covas estava num tom absolutamente sereno, confortabilíssimo. O papo todo ali no entorno do atual prefeito era que era uma questão só de observar, que não era o caso de ser afobado. O prefeito Bruno Covas dizia a seus aliados, porque eles estavam não só bem à frente na pesquisa de intenção de voto, mas também com uma rejeição muito menor. Isso mudou um pouco, porque, como a Daniela disse, as pesquisas estão mostrando que o candidato do PSOL está chegando perto. A questão vai dar tempo, né, de reverter? Não dá para saber muito, né? A eleição é interessante por causa disso. O cenário que se tinha de fato lá atrás, por que estava essa aparente tranquilidade também ali no QG tucano? Porque Bruno Covas saiu para o segundo turno numa posição muito tranquila mesmo, né? Ele ganhou em todos os distritos, ele de fato saiu muito na frente, tanto com apoios e também nas primeiras pesquisas, chegou a dar 60-40, né, Dani? Se não me falha a memória. 58-42. Exato, é uma vantagem muito grande. Então, de fato, havia ali uma sensação quase de já ganhou, né, em muitos momentos. Agora isso mudou um pouco. Ainda segue sendo uma tarefa muito difícil para Guilherme Boulos por causa da rejeição, porque no primeiro turno, ali, que poderia ser, né, um grande empuxo da campanha, que é o Partido dos Trabalhadores, o PT foi muito mal, né? Não à toa, quem foi para o segundo turno foi o candidato do PSOL e não do PT, mas ainda assim pontuou mal. A gente teve candidatos como Arthur Duval, né? Que conseguiram pontuar mais do que Gilmar Tato do PT, ele que é do Patriota, né, que é um nome novo na política, de um partido nanico, ainda assim, indo melhor do que o candidato petista. De qualquer forma, uma missão ainda difícil, mas salta aos olhos esse desempenho de Guilherme Boulos, que se projetou, de fato, ali na última campanha presidencial, mas também é um nome novo na política e está ganhando um espaço relevante na esquerda. Agora, emocionante mesmo está no Recife, né, Daniela? Sim. Haja coração para aquilo ali. Muito acirrada a disputa. O que está acontecendo em Recife é o seguinte: no segundo turno, a corrida eleitoral virou e a coisa está bem acirrada, segue